Muito bem. Capítulo 7, da página 150. Dos novíssimos e de outros meios principais para evitar o pecado. Que se entende por novíssimos? Novíssimos são chamados nos livros santos as últimas coisas que hão de acontecer ao homem. Quantos são os novíssimos? Os novíssimos, ou últimas coisas do homem, são 4: morte, juízo, inferno e paraíso. Por que esses novíssimos se chamam últimas coisas que acontecerão ao homem? Os novíssimos se chamam últimas coisas que acontecerão ao homem, porque a morte é a última coisa que nos acontece nesse mundo. O juízo de Deus é o último entre os juízos, porque temos que passar. O inferno é o último mal que hão de sofrer os maus, e o paraíso é o sumo bem que hão de receber os bons. Quando devemos pensar nos novíssimos? É bom pensarmos nos novíssimos todo dia, principalmente ao fazer a oração da manhã, assim que despertarmos, à noite antes de deitarmos, e todas as vezes que somos tentados a fazer algum mal, porque esse pensamento é eficacíssimo para nos evitar o pecado, para nos fazer evitar o pecado. Então aqui ele fala 4, né? Mas assim, a minha catequista de Crisma, acho que com muita propriedade, até sem ferir do catecismo de forma nenhuma, era uma freira, bem idosa já, eu acho que ela assim resumiu bem, apesar de ela não falar 4, ela falou 3, mas acho que ela resumiu bem. Você vai entender, ela dizia assim: os novíssimos do homem são 3, você vai morrer, você vai ser julgado, você vai para o céu, purgatório e inferno. Então, assim, deu uma resumida boa, né? Mas não saiu fora do catecismo, né? Está dentro do catecismo. Aqui não falou do purgatório, que é o anexo do céu. Vamos falar assim, né? A pessoa que está no purgatório, ela vai chegar no céu. Só que vai sofrer aos montes. Mas não que ela vá para o inferno. Do purgatório, a pessoa não vai para o inferno. Ela pode ficar lá até o último dia, até o dia do juízo final, ou pagando a pena dela, ou ela pode ficar um tempo e ir para o céu. Mas, de qualquer forma, ela não vai sair do purgatório e ir para o inferno. Ela já foi salva do inferno. Ainda o purgatório é péssimo, mas salva você do inferno. Pior seria cair no inferno. Desculpa, engasguei. É Covid, não. Pior seria cair no inferno. Porque se cai no inferno, aí não tem salvação. Aí lá é para sempre. Céu também é para sempre. E o purgatório é o que eu falo, né? Essa é uma figura de linguagem minha, que eu falo que é um anexo do céu, né? Porque dali você vai para o céu. É um pedaço já, só que de muito sofrimento. Os níveis mais baixos do purgatório estão próximos do inferno. A pessoa não é atingida pelos demônios, mas ouve as imprecações dos demônios, as ameaças todas, os xingamentos. É bem terrível mesmo, bem cruel. Por isso que é bom a gente morrer em estado de graça, né? É bom a gente morrer, inclusive, com toda indulgência que nós pudermos. É claro que eu não sei. Na minha opinião, não há necessidade de querer indulgência plenária toda vez que faz uma celebração. Dá para repartir com as almas do purgatório. Essa é a minha opinião, tá certo? O que eu penso é assim, o que eu faço é isso, né? Inclusive, eu, para falar a verdade, é difícil pegar indulgência para mim. Eu sempre ofereço para as almas do purgatório, para ser bem sincero com vocês. É minha opinião, não estou falando que você tem que fazer isso. Você é livre para você fazer o que você quiser. Você pode pegar indulgência para você ou para uma alma do purgatório específica, meu tio João, que está lá, talvez, no purgatório. Pronto. Mas pode também colocar nas mãos de Nossa Senhora, revezar, né? Entregar para Nossa Senhora, levar para as mãos de Jesus, para aquelas almas abandonadas, quem precisar mais lá, que só o Senhor conhece, nós não. Então, assim, eu pessoalmente faço sempre a última alternativa. São coisas que eu sinto, que eu faço, né? Que sou devoto das almas do purgatório, então são coisas que eu faço. Agora, porque gera mérito para nós depois. Uma vez ou outra eu peço para mim, mas via de regra, eu sempre ofereço para as almas do purgatório, as mais abandonadas, né? Então, vamos resumir aqui. Eu acho que isso fica bem legal para a gente pensar logo cedo antes de dormir. Você vai morrer na hora da tentação. Você vai morrer, você vai ser julgado, você vai para o céu, inferno ou purgatório. Onde você prefere estar? Eu preferia ir para o céu direto. Se possível, preferia, mas aí depende de mim aqui, né? Depende da minha atitude, depende da minha fidelidade ao Senhor, depende de aceitar os sofrimentos, depende de ser fiel, depende de cumprir a palavra de Deus. E vocês podem imaginar por vocês também, né? Eu tenho certeza que todo mundo também queria ir direto para o céu, mas você imagina o quão difícil é isso. Quanto que nós temos que percorrer nessa estrada da conversão ainda para chegar nisso, não é? Nós tivemos um santo aqui recentemente, nós lemos ele falando que
Ele tinha passado os últimos 20 anos se preparando para o céu, para a morte, e ele sentia que ele não estava pronto. Estava pior, estava mais longe do que antes. Porque quanto mais você anda, que nem eu já falei, né? Quanto mais você anda, é como você pegar num barco e você acha que você vai alcançar a linha do horizonte. Você sai numa praia, lá no alto mar está a linha do horizonte. A praia é fechada e você começa a remar. Aí o mar vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai ficando super amplo e a linha do horizonte você nunca alcança, ela sempre está mais na frente. Não é possível alcançá-la, né? Com as nossas forças, né? A gente não consegue alcançar a linha do horizonte. E a mesma coisa salvação, né? Salvação, quanto mais você anda na estrada da salvação, mais você vê quanto falta. Você olha para frente e fala, pensei que era logo ali, mas a estradinha é longa, por isso tem que enfiar o pé. Enfiar o pé e apertar o passo. A pessoa sai andando, achando que vai andar 100 metros, está lá já. Não é 10 quilômetros, 20, é longe. E nós precisamos andar mais rápido. Então, por aí você pensa. Por aí você vê que você não pode sentar à beira do caminho, debaixo da árvore, e ficar chorando o calo no pé, ficar chorando, está cansado, ficar reclamando da vida. Não dá tempo para perder. Essa é a verdade. Não podemos nem cuidar do mundo, porque o mundo não cuida de nós. O mundo está aí para nos perder. Quem cuida da nossa salvação é o Senhor e nós. Nossa Senhora, nosso anjo da guarda. São os interessados na nossa salvação. Se a gente estiver tão interessado quanto eles, a gente vai para frente. Com eles, com certeza, nós chegaremos. Com eles, nós chegaremos, sim, se nós fizermos a nossa parte. E é a parte que falta, professor, para chegar no final. Essa é a parte do Senhor. Ele puxa você. Fica tranquilo. Tá bom? Só de ver o seu esforço e falar, não, vem cá, porque você queria muito e você se esforçou. Então vamos querer muito e vamos nos esforçar, né? Vamos pensar nisso, né? Se você acha que aqui não está bom, você nem entende. A gente fala, a pessoa fala assim, o inferno é essa terra, o inferno já é essa vida. Mentira, quem fala isso aí não sabe o que fala. Não sabe o que fala. Pode estar na maior guerra, na maior perseguição aí, não é nem sombra do que é o inferno. Para sempre, né? Porque aqui o sujeito está no meio de uma guerra, lá numa perseguição violenta contra os cristãos, etc. Bom, mas ele sabe que uma hora ele morre e acabou, né? Agora no inferno ele já morreu e vai continuar para sempre. E é muito pior do que só isso. Não vamos ter medo mesmo de cair no inferno. É para ter muito medo mesmo, porque isso não é brincadeira. Realmente não é brincadeira. Nosso mundo é assim, né? Você não pode ter medo de nada que é espiritual, não pode temer a Deus, não pode temer o inferno, não pode temer a perdição, mas vamos temer políticos, tenha dó, né? Mas tenha dó.